E pessoal, a virtude de hoje é Mara, humildade. Adoro. Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Voltamos pessoal para mais uma semana falarmos sobre mais uma virtude. Olha só. Nossa, o que foi isso? Pessoal, vamos conferir então o desafio da semana passada, que nós falamos sobre perseverança. Aí o que eu fiz para vocês? Eu tive a ideia de listar para vocês algumas coisas nas quais eu comecei e não terminei porque não fui perseverante. Vocês estão sentados? Então vai sentado aí que a lista é longa. Eu coloquei aqui, ó, vamos lá. Academia pelo menos umas 10 vezes. Aula de violão, aula de violino, aula de francês, 2 faculdades. Dieta eu nem vou pôr na lista porque eu já comecei uma ontem também, então... Basicamente isso, pessoal. Pessoal, mais recentemente eu tenho procurado mudar minha postura, graças à intervenção de algumas pessoas, e faz já 1 ano e meio que eu estou indo para a academia. Claro que a gente passa por fases que eu estou mais animado, fases que eu estou menos animado, fases que eu, de repente, faço o exercício dormindo, mas estou indo. Interessante a gente entender que as pessoas de fato têm perfis diferentes, né? Então, para você não é tão simples ser perseverante. Não. Isso não significa que você não possa melhorar nesse aspecto, né? Significa que eu não possa ser, né? Você nunca vai ser o rei da perseverança. Provavelmente não. Né? A não ser que eu tente muito. Mas você consegue evoluir nesse sentido, Exatamente. né? É uma vontade de melhorar. E pessoal, a virtude de hoje é Mara, humildade. Adoro. Pessoal, então vamos lá para as definições do dicionário. Humildade, qualidade de quem é modesto, simples, humilde, simplicidade. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações, modéstia. Que não possui uma boa condição financeira, pobreza. E a definição do Sponville, do Pequeno Tratado, é a virtude do homem que sabe não ser Deus. O livro das virtudes não tem humildade como uma virtude. Pessoal, como nós vimos pelas definições, a palavra humildade ela pode significar tanto uma virtude quanto uma característica de pessoas fracas e pobres, inclusive. Então, quando se fala em humildade, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado de fazer uma separação da virtude humildade dessa outra humildade que muitas pessoas, que se fala muito no popular, né, que se refere à pobreza. A virtude humildade, pessoal, ela é o reconhecimento de tudo aquilo que nós não somos. É uma pessoa saber aquilo que ela também não é. Um pouco confuso, mas a gente ajuda a esclarecer. Então, olha só. O oposto da humildade, pessoal, é o orgulho, né? Então, assim, se a gente for pensar em 2 pessoas, uma orgulhosa, a outra humilde, a orgulhosa pensa que sabe tudo, que tem todas as ferramentas, que consegue fazer tudo. E a pessoa humilde, ela é ciente, ela é consciente das coisas que ela pode e das coisas que ela não pode fazer. Algumas ideias religiosas, pessoal, sobre a humildade, definem humildade como uma pessoa ensinável. Por que uma pessoa ensinável é uma pessoa humilde? Porque só uma pessoa que sabe, que não sabe alguma coisa, é capaz de aprender. Acho que é a consciência das próprias limitações, né? Exatamente. Eu penso que a humildade é a gente saber se colocar no nosso lugar. Entender que a gente, ser humano, é uma parte do enorme todo que é a natureza, o mundo, e que a gente é pequeno, limitado, a gente não tem todas as habilidades que a gente precisaria. E é encontrar essa verdade, aceitar essa verdade e trabalhar com ela, né? Exatamente. E eu acho que vai além, a gente entender que a gente não precisa ser tudo, não precisa ser muito, não precisa ser excelente. A gente precisa ser o melhor com aquilo que a gente tem. Pessoal, quando eu penso em humildade, eu lembro da história de um amigo americano que ele queria muito ser aceito num motoclube que tinha lá na cidade dele, e eles propuseram um desafio para ele. Ele tinha que postar um vídeo do velocímetro da moto dele a mais de 200 km por hora para que ele fosse aceito, então, nesse clube. E assim, ele queria muito fazer parte desse clube e tal, mas ele entendia que ele não conseguia fazer isso. Ele entendia que ele não conseguiria passar por esse desafio sem um acidente. E ele deixou para lá.
o motoclube. E por que essa história me lembra humildade? Porque quando ele decidiu não fazer esse desafio, ele estava... claro, ele fez uma análise das habilidades que ele tinha como piloto de moto e ele percebeu que ele não ia conseguir. E ele, ok, não vou conseguir, não vou tentar, eu não vou tentar provar para todo mundo isso ou aquilo. Ele aceitou aquela limitação, não entrou para o motoclube. Mas ele não se propôs a fazer algo que ele não ia conseguir fazer. Claro que no plano ideal, assim, ele poderia desenvolver essa habilidade específica. A questão é que naquele momento ele não tinha essa habilidade. Ou não, né, Marco? Eu acho que a gente tem que entender que nem toda habilidade a gente vai desenvolver. Não, mas ele poderia ter tentado desenvolver a habilidade. Sim, mas eu digo no sentido de que a gente precisa entender que nem tudo a gente vai conseguir. No frigir dos ovos, não. Não, entendeu? A gente tem que tirar essa ideia de que se a gente quer muito, a gente consegue, que se a gente se dedicar, a gente vai chegar lá. Porque há coisas onde isso funciona e há coisas que não. A gente tem que respeitar os limites que são da vida. Né? Uma boa frase para encerrar o vídeo. A gente precisa respeitar os limites da vida. E ser humilde é entender os limites, cara, e respeitar os limites. Humildade. A gente não vai conseguir tudo. Vamos então ao desafio da humildade. O nosso desafio é também uma reflexão. Reconhecemos que somos apenas uma parte de uma engrenagem muito maior, a natureza? Nos enxergamos como parte do todo e não o todo? Pessoal, esse é o nosso desafio, essa é a nossa reflexão, né? E tá aí o coronavírus para mostrar que realmente nós não somos muita coisa, né? Dando um tapa de humildade na nossa cara. Pense sobre isso, boa semana, boa reflexão. Tchau. Tchau.